Oi, aqui é o Vitor e nesse vídeo nós vamos falar sobre o arquivo Shapefile. Nós vamos falar sobre 3 tópicos específicos, né? O que é esse arquivo, para que ele serve e como ele se estrutura. Então vamos lá. Para começar, nós vamos falar o que é o arquivo Shapefile. Ele é um formato de arquivo vetorial, entre diversos outros formatos que existem, que foi desenvolvido pela Esri. E ele é universalmente aceito em diversos softwares de sistema de informação geográfica, tanto que a maioria das pessoas às vezes só conhece até mesmo este formato de arquivo para trabalhar com os dados espaciais dentro dos softwares de SIG. E as bases cartográficas que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia, ou que a gente cria dentro dos softwares, ou que a gente baixa em diversos sites que são fontes de dados, assumem esse formato de arquivo vetorial que vem como ponto, linhas ou áreas. Então, as informações que nós mapeamos, elas vão assumir essas 3 formas específicas, ou pontos, ou linhas, ou áreas. Agora, para que esse arquivo vetorial, esse arquivo Shapefile serve? Ele serve para armazenar a posição, o formato e os atributos de feições geográficas. Agora, o que é isso, né? A posição seria o quê? Armazenar a localização espacial de um determinado elemento no espaço com base em um sistema de projeção, com um sistema de coordenadas espaciais, por exemplo. O formato, por si só, já diz que é a forma daquele elemento. Então, como alguns exemplos aqui, a gente tem a posição e a forma das feições seria o quê? Por exemplo, uma rede hidrográfica, uma rede viária, paradas de ônibus, lagos, áreas de mata, usos do solo, por exemplo. Então a rede hidrográfica seria mapeada como linhas, a rede viária também, as paradas de ônibus como pontos, lagos como áreas, por exemplo. Áreas ou polígonos também é outra forma de se dizer. E, como eu falei, armazena posição, formato e atributos de feições geográficas. O que é o atributo, então? O atributo, ele descreve a nossa feição geográfica. Ele vem em formato de uma tabela que está atrelada àquela feição geográfica e dentro dessa tabela contém dados que descrevem a feição, como, por exemplo, os nomes de rios, de ruas, os ônibus que atendem determinada parada, o tipo de uso do solo, etc. Então, essa é a finalidade do arquivo Shapefile, armazenar esses dados, armazenar essas informações a respeito das feições geográficas. Agora vamos para a estrutura de um arquivo Shapefile, que é bastante importante, porque é aqui que muita gente se perde e acaba até cometendo alguns erros bobos por não entender como é a estrutura de um arquivo Shapefile. Então vamos lá. Um arquivo Shapefile ele é formado de subarquivos, para que você já comece a entender daqui. São vários subarquivos. Aqui eu já coloquei alguns dos mais usuais que você vai se deparar com eles, muito provavelmente. E existem outros arquivos também, mas que quase que não aparecem, quase que você não consegue, não visualiza esses arquivos em algum arquivo que você baixe, algum shapefile que você baixe em algum site, por exemplo. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição para que você entenda e conheça esses outros arquivos também. Mas basicamente eu deixei aqui 3 arquivos em negrito, que é o .shp, o .shx e o .dbf. Esses 3 são primordiais para que você consiga abrir o arquivo Shapefile dentro de uma área de trabalho de um software. Tá? Se você não tiver um desses 3 arquivos, você não consegue nem abrir o Shapefile, tampouco começar a trabalhar com ele. Então vamos lá. O que significa cada um desses arquivos? O .shp é o arquivo da forma. Ele é a geometria da sua feição. Então, como eu coloco aqui, é a geometria, aquilo que você enxerga na área de trabalho. Se ele é um ponto, se ele é uma linha, um conjunto de linhas, né, ou uma área. Ou também um conjunto de áreas. Pode ser uma rede hidrográfica, como pode ser uma única via, né? Então isso vai depender da sua finalidade. E é uma coisa interessante aqui. Tanto o subarquivo da forma, que é esse arquivo shape, que é o .shp que a gente está vendo aqui, quanto o arquivo em si, que é o shapefile, que é o que a gente está falando, como geral, né? Que os subarquivos em conjunto formam o shapefile. Então, tanto o shape quanto o shapefile possuem a mesma extensão, que é o .shp. Então, às vezes, você vai ver esse conjunto de arquivos aqui como um único arquivo. Por exemplo, o nome dele é cursos d'água, .shp. Aquilo ali pode ser o shapefile se você visualizar dentro do software, por exemplo, como um ArcGIS. Então, você vai começar a entender que
tanto esse arquivo da forma, que é o arquivo específico, que é só a geometria da feição, quanto o shapefile em si, tem a extensão .shp. O SHX, eu vou até pular ele, eu vou falar do DBF. O DBF é um arquivo que armazena dados descritivos, como eu falei acima. É uma tabela de atributos que armazena aqueles dados de informações sobre a feição espacial. Por exemplo, o nome do rio, os ônibus que atendem determinada parada de ônibus, né? Então, isso são dados descritivos que vão ser armazenados dentro desse arquivo DBF, que é uma tabela de atributos que pode ser acessado também. O arquivo .shx, ele é um índice espacial, que ele faz a integração entre os dados descritivos com os dados espaciais, ou seja, ele integra o SHP com o DBF, e ele vai permitir que a gente faça consultas espaciais a partir dessa relação entre as duas informações aí, tá? Então esses três são os primordiais, você precisa deles para poder fazer, para poder conseguir abrir o arquivo dentro da área de trabalho e consequentemente fazer seus trabalhos. Agora, um outro arquivo que não é primordial para ser aberto, mas ele é primordial para que você consiga trabalhar com dados georreferenciados, é o PRJ, que é o arquivo que armazena o sistema de referência espacial da sua feição. Ele armazena a projeção e datum e outros parâmetros importantes da posição espacial do seu arquivo no espaço. Tá? Então o PRJ ele é extremamente importante também. Se o seu arquivo não tiver um PRJ, você não vai conseguir fazer diversas análises dentro do software também. E vai ter um trabalho, às vezes, muito inconsistente pela falta dele. O QPJ é um arquivo que aparece muito no QGIS, né? Ele é um sistema de referência espacial também, só que é nativo do QGIS. Então o QGIS ele vai trabalhar sempre com os dois, ou o PRJ ou o QPJ. Agora, sempre que existir um QPJ, o QGIS vai buscar primeiramente esse arquivo. Se ele não existe, aí o QGIS busca o PRJ. Mas normalmente ele cria até o QPJ porque ele precisa de alguns parâmetros específicos para o sistema do software QGIS também. Mas só para você se habituar, se você vê o QPJ, você sabe também que é o sistema de referência espacial. Às vezes você vai ver o XML também. O XML ele vai armazenar metadados do seu arquivo. Metadados são dados que descrevem o seu dado. Então é importante saber de onde que ele veio, por exemplo, qual que é a escala daquela informação, qual que é a data de criação daquele dado, por exemplo. Então esse metadado, se existir, vai ser importante também para fazer e ter mais confiabilidade sobre o seu dado. É bem comum também que você encontre o SBN e o SBX. O SBN ele é um arquivo auxiliar, ambos são arquivos auxiliares do SHX, e o SBN tem uma finalidade principal de otimizar consultas espaciais. Já o SBX, ele é um arquivo auxiliar também do SHX, que ele trabalha em conjunto com o SBN e ele serve para aumentar a velocidade de carregamento dos arquivos, certo? Então é isso. Como eu disse, aqui embaixo eu vou deixar um link na descrição para que você entenda também esses arquivos, mas como outros arquivos também que possam existir, que você pode às vezes se deparar com eles ao trabalhar com o arquivo shapefile. Então é isso, espero que você tenha entendido esse conceito do arquivo, que esse vídeo tenha sido útil para você e que de agora para frente você lembre que sempre que você quiser mandar uma base, um arquivo shapefile para alguém, você vai ter que enviar pelo menos o arquivo SHP, o SHX e o DBF para que aquela pessoa consiga trabalhar com os dados. Isso é um erro que muita gente comete, de às vezes mandar só o SHP, né, e as pessoas não conseguem abrir. Então é interessante que você sempre envie todos os arquivos que estiverem ali na sua pasta, por exemplo, para que a pessoa consiga trabalhar com mais propriedade no seu projeto, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui um comentário aqui abaixo, com dúvidas também. Comente para saber o que você achou, se foi útil para você também. E também não deixe de compartilhar com seus amigos para que a gente consiga levar essas informações a mais pessoas, ok? Então é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.